vai bater um papo agora com o Ranieri Menezes. Isso, ele que é graduado em design pela UFPE, pós-graduado em aconselhamento bíblico e teologia filosófica. Ele que é membro também da Igreja Congregacional Monte Sinai, lá em Caruaru, Pernambuco. Colaborador do Ministério Monergismo e revista cristã Última Chamada, e é professor de EBD há mais de 20 anos. Olha só que legal. Muito bom dia, Ranieri Menezes. É um prazer ter você aqui na nossa programação. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Bom dia, audiência da nossa Rádio FM. Parabéns aí, Matheus, pelo programa Fé em Foco. Estamos à disposição. Obrigado, querido. E a gente vai tratar de um tema muito interessante, né? A gente que já estava batendo um papo aqui, né, nos bastidores, né? Vamos falar um pouco sobre cristianismo, política. Porque, Ranieri, um dos objetivos aqui da nossa programação, e eu já falei isso no programa de estreia, é trazer, claro, uma palavra de fé, uma palavra de consolo para os ouvintes, né, resgatar aqueles que estão afastados, mas também trazer um alimento sólido para aqueles que já têm um compromisso com o Evangelho, né, para aqueles que já têm um compromisso com Jesus, e é trazer temas difíceis, temas complicados. Esse é um dos temas, e principalmente talvez o mais atual, cristianismo e política. Será que isso se mistura? Ranieri, na sua visão, na sua interpretação, como que você entende? O cristão deve se envolver em política? Mateus, primeiro é uma honra estar aqui com vocês e cumprir essa missão de transmitir a palavra de Deus juntamente com esses temas mais delicados. Sim. E realmente a política é um tema bem delicado, principalmente no momento que estamos vivendo, que muitos chamam de polarização, e pelo Brasil afora, né? Eu estou aqui em Pernambuco, vocês estão aí pelo Rio de Janeiro. Isso. E a gente sabe que o Brasil todo está nessa movimentação, está numa situação bem efervescente. Então, a gente tem que tomar todo cuidado para falar nesses assuntos, principalmente zelando pelo povo de Deus, né? Sim. E tem que buscar o discernimento, o equilíbrio correto para não cair em coisas erradas, não é isso? Exatamente, para não cair nos extremos, né? A gente pode dizer assim, né? Sim, sim. Muito se fala em polarização, e quando a gente fala em polarização política, né, nós podemos traçar uma linha e olhar para as pontas, para os extremos. Mas o que acontece hoje é que até um fenômeno mundial é que a gente está no meio de uma situação assim muito grave de criação de narrativas. São muitas narrativas, certo. São muitas informações. E no meio de muitas informações e muitas narrativas, muitas vezes as pessoas não têm o discernimento correto de saber o que está certo, o que está errado. Então, assim, nosso papel é exatamente esse, de buscar essa compreensão, de entender que cenário é esse, como uma igreja pode caminhar nessa situação. Eu estou disponível para isso. E eu trouxe para início, Matheus, rapidinho, claro, fica à vontade, um comentário do fundador da Jocum no Brasil, Jim Steer. Ele é fundador de um ministério missionário aqui no Brasil, trabalha com muitas igrejas, trabalha com igrejas internacionalmente, e ele fez um discernimento interessante no artigo, que ele disse que teve uma conferência entre o pessoal do ministério, né, da missão, e eles estavam tratando sobre livros que os temas giravam em torno de, que eles chamaram de 7 gigantes. Os 7 gigantes que eles chamaram são nada mais era do que áreas de influência na sociedade, né? Certo. Áreas de influência, por exemplo, família, igreja, educação, mídia, artes, negócios, governos. E aí, dentro da temática da conferência, eles chamaram de 7 gigantes, que também alguns chamam de 7 montanhas. E se a gente for para a história da teologia, a gente vai até o período pós-reforma na Holanda, e também nós vamos encontrar lá também conceitos sobre influências, áreas de influência na sociedade, ou esferas.
eles chamavam de esferas. Certo. Isso, Abraham Kuyper e Doerr e outros. E a Jocum, acho que tentou simplificar esse assunto e falou em áreas de influência como sendo os 7 gigantes a serem conquistados ou a serem vencidos. E aí ele cita, inicialmente, Filipenses, que é um livro do Novo Testamento, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, e ele diz, em essência, na sua carta, que o cristão deve ter a mente de Cristo. Certo. E se a gente parar para pensar o que é ter a mente de Cristo, isso é bem amplo, isso aqui dá outro programa. Com certeza. Mas eu queria destacar que ter a mente de Cristo, pelo menos o foco em Filipenses, é aquela essência que Cristo se esvaziou, Cristo sendo o próprio Deus, se esvaziou, se submeteu até a morte da cruz, até a morte de cruz, e ele disse que o maior de todos será aquele que seja servo de todos. Certo. E ele foi o maior de todos, por ser servo de todos. Verdade. Esse é um ensinamento inicial para entender como a igreja pode influenciar a sociedade. E quando a gente fala que a igreja pode influenciar a sociedade, política é apenas um aspecto. Exatamente. Aspecto, né? O cristão tem que influenciar, tem que ser sal e luz, como diz a própria palavra, dentro da família, na igreja, na educação, nas artes, nos negócios. Assim como você, Matheus, jovem, trabalhando numa rádio, você está fazendo exatamente isso, né? Você está servindo, ao mesmo tempo que você tem o trabalho, você tem essa função também de ser servo, de ser sal e luz nesse sentido. E isso serve para todos que estão nos ouvindo, né? Seja uma dona de casa, seja de sua família, seja de seu trabalho na igreja, seja de seu trabalho na educação. Então, política é apenas um aspecto disso. Então, esse é o primeiro entendimento que temos que ter, né? De ter essa mentalidade, essa mente de Cristo. Não é isso? Com certeza. Agora, Ranieri, uma das questões, talvez não hoje, mas antigamente, né, eu ouvia muito isso dos meus pais, de que o cristão devia deixar a política para não se envolver em política. Praticamente era como se a gente tivesse que deixar isso na mão dos ímpios. Não, deixa com eles, porque política é um meio sujo, corrompido, quem vai pra lá se corrompe e tal. Alguns conceitos, né, que a gente às vezes recebe dos pais, familiares. E uma questão tão importante é justamente essa. A gente recebeu, né, essa influência, olha, não se envolva com política porque ali é um meio ruim. A pergunta inicial que eu já tinha feito para você foi: o cristão deve realmente se envolver com política? Você já falou que sim. E mostrou, né? Falou aqui também sobre outras áreas, é claro. Não só a política. A política é só uma pontinha. Mas você não acha que talvez dentro do próprio cristianismo visões equivocadas sobre, até mesmo, a gente vai entrar isso aqui nesse tema posteriormente, né? Ou talvez em outros programas, mas visões pessimistas do futuro. Olha, não, Jesus já está quase voltando, então deixa na mão dos ímpios, deixa eles governarem, né? Porque não tem jeito, política não tem jeito. Como que é a sua visão em relação a isso? Eu vou responder com uma pergunta que tem um artigo de um autor chamado Gerd Demar. Sim. E ele fez a seguinte pergunta: a política é suja? A política é suja? Boa pergunta. Essa pergunta ela abrange exatamente o que você está perguntando. Sim. Que existe realmente esse conceito tradicional em algumas famílias, dizer assim que a igreja não deve se envolver com política porque a política é suja, a política é corrupta. E aí ele responde dizendo o seguinte, que o primeiro capítulo de Gênesis diz que tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, era muito bom. Né? Nós temos esse ensinamento assim bem compartilhado, muita gente já ouviu falar. Sim. Então nós temos que entender que, por princípio, tudo que Deus fez é bom. Certo. Se Deus criou o homem em sociedade,
nós não podemos dizer que a sociedade é uma coisa ruim. Embora tenhamos vários fatores ruins na sociedade, nós não podemos dizer que, por princípio, a sociedade seja ruim, ou que a família, por princípio, seja ruim. Se alguém nasceu numa família que tem uma história triste, e ela não pode dizer que a família é algo ruim. Então, Verdade. Em termos de sociedade, em termos de família, em termos de política, quando a gente pergunta, a política em si, ela é ruim? Ela pode ser ruim. Certo. A política em si, ela pode ser suja? Sim, ela pode ser suja. E por isso mesmo que a gente tem que entender o conceito, já que a gente está falando de fé, a gente não pode deixar de entender o conceito de pecado. E Exato. O pecado, ele afeta todas as instituições. Sim. O pecado afeta problemas familiares, o pecado afeta problemas na igreja, problemas educacionais, problemas nos negócios, problemas na política. Então, a partir desse discernimento que o pecado afetou todas as coisas, qual é a saída para isso? Qual é a saída para isso? Só existe uma saída. É a redenção, é o evangelho, é a lei de Deus. Então, quando a gente começa a pensar que existe algo que pode restaurar o que está errado, esse algo se chama Cristo, redenção, evangelho, lei de Deus. Se a gente abre lá em Romanos, os primeiros capítulos, até o capítulo 7, a gente vai ver exatamente isso, né? O apóstolo Paulo vai falar com bastante clareza que o pecado atrapalha, mas que as instituições são ordenanças de Deus, são planos de Deus, e que essas instituições devem ser resgatadas. Nós devemos trabalhar com uma cosmovisão de redenção, que o Gardner chamou de redenção abrangente. O Evangelho oferece redenção abrangente. Por isso que eu falei em sal e luz. Quando a gente entende um pouco sobre a natureza do sal, a função do sal, a função da luz, são elementos necessários por causa do pecado. Então, se nós temos algo errado, se nós temos algo que está obscuro, em trevas, devemos lançar a luz. Se algo está corrompido, se algo está podre, devemos lançar sal. Isso simbolicamente, em termos de conhecimento da palavra de Deus, mas se a gente transferir isso para o envolvimento na política, nós podemos dizer, a política é suja? Sim, ela tem seu aspecto sujo, mas qual é a melhor saída? A melhor saída é fugir, escapar, sair de perto, se isolar, ou tentar influenciar. Ou até pior, Ranieri, entregar na mão dos ímpios, né? Sim, a saída é essa? Na prática é o que mais vai acontecer. Então, a gente está nesse dilema de que a palavra de Deus, ela não condena a sociedade humana, não condena as sociedades humanas, desde a política, desde da igreja, desde a família, em nenhuma relação. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter esse entendimento de que se eu me afasto, se eu escapo das preocupações, se eu deixo para os ímpios, como você acabou de falar, o que vai acontecer é que seremos governados por eles. Sim. E apenas por eles. Mas alguém pode dizer, mas no tempo do Império Romano, os cristãos estavam debaixo da perseguição e debaixo do governo dos imperadores que eram ímpios, tal. Certo? É uma situação para que a gente analise e que a gente veja como foi o procedimento dos cristãos nos primeiros séculos. E antes de entrar nos primeiros séculos, para a gente entender que realmente a igreja causou influência na sociedade e, por consequência, minou o governo ímpio, pagão do Império Romano, a gente sabe disso. Sim. Se a gente for mais para trás no tempo, mais de 2.500 anos atrás, a gente pode, por exemplo, citar o profeta Daniel. Exato. E há revelações maravilhosas no capítulo 2 de Daniel, que diz que Deus vai prevalecer e encher toda a terra. A palavra de Deus vai prevalecer e encher toda a terra. Essas promessas são promessas que a gente vai para o passado, mais longe, Sim. Vem para o passado mais recente, e a gente vê que, de fato, a lei de Deus, a palavra de Deus, a redenção, o evangelho, a graça, a misericórdia e todas
todas as promessas, elas vão se expandindo. Então, quando a gente chega ali no século I, que de fato tem um ditador, tem um imperador, a ação principal da igreja é influenciar a sociedade a ponto de desmoronar o governo ímpio. Foi o que aconteceu no Império Romano. É um exemplo, né? E concluindo, Mateus, Sim. tem uma parte também em Daniel que fala de uma estátua, de um sonho de Nabucodonosor, que era o rei daquela época. E essa estátua, até o próprio autor do artigo da Jocum, o Jim Steer, ele fala que o papel da igreja, se alguém lembrar dessa referência sobre a estátua de Nabucodonosor, Daniel 2. Só para recordar, ela está se referindo aos impérios, a uma sequência de impérios, e esses impérios sendo destruídos e virando pó através de um império maior, um império mais poderoso, um império espiritual, com referência ao reino de Deus que esmaga, que reduz a estátua a pó. Então, nesse sentido, o autor ele diz que a igreja ela não deve ficar polindo a estátua. A igreja não deve ficar polindo a estátua. Pelo contrário, ela vai agir pelo poder da palavra para influenciar todas as camadas da sociedade, para destruir esses impérios, para reduzir a pó. Então, essa é a revelação que está lá em Daniel capítulo 2. E se a gente volta para a infiltração e destruição do paganismo do Império Romano, a gente vai ver, aqui eu vou dar uma prova histórica, não bíblica, que aquela região da Europa do Norte, da Europa, da Escandinávia, que muitos assistem filmes sobre os vikings eram bárbaros, eram pessoas pagãs e que destruíam, matavam, escravizavam pessoas. E o que aconteceu com os vikings após conhecerem o Evangelho e a verdade e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? Muitos deles foram convertidos, deixaram aquela cultura de barbaridades, de matanças, de escravidão e entraram como cristãos dentro do Império Romano. E esses bárbaros, hoje a gente quando olha para o norte da Europa, para a Europa, nós temos uma história recente, não tão recente, de séculos depois da Reforma, de 1500 para cá. Quando a gente fala recente, 500 anos dentro da história humana, é de fato uma janela próxima, não tão longa. Uma janela próxima. Então, quando a gente olha para a mudança que houve com a Europa pagã, a Europa bárbara, e transformada numa Europa cristianizada, e que nós temos como herança leis de cidadania, leis de civilizações, leis civilizatórias, que nós temos por herança deles, a origem desse povo era de barbaridade, era tribal. E eles foram conquistados por esse poder do reino de Deus, que destrói todos os reinos. E nós sabemos que, olhando para a história da Europa hoje, a Europa hoje está num declínio de fé. Mas se a gente olha para a Europa do século XIX, metade do século XX, antes da Segunda Guerra, nós temos uma Europa de missionários cristãos. Nós temos uma Europa de missionários cristãos. Então, eu até coloquei como papel de parede lá no meu Facebook, eu coloquei um mapa do crescimento do Evangelho, do crescimento do número, vou falar em termos numéricos, né? Do que aconteceu. Veja, hoje a gente tem, só para os irmãos e ouvintes terem uma ideia, nós temos só na América Latina mais de 600 milhões de cristãos. Nos Estados Unidos, 268 milhões. A Europa, 565 milhões. África, 667 milhões. E a Ásia, 379 milhões. E por aí vai. Agora, o que eu quero dizer com isso para fechar rapidamente? A parte sul do mundo, América Latina, África, Ásia e Oceania, hoje o número de cristãos
está em crescimento e a parte norte está em declínio. Sim. A parte norte dos Estados Unidos está em declínio e a parte da Europa também está em declínio. Mas no século XIX, eles eram maioria e eles mandavam missionários para cá. Sim. Qualquer um que conheça a história da igreja vai lembrar que na sua Era das igreja, missões, provavelmente, isso, exatamente. O século das missões, século XIX, a maioria das igrejas que temos no Brasil são de missionários que vieram do norte para o sul. E hoje está acontecendo um movimento contrário. Uhum. Isso é importante destacar. Então, assim, só para concluir, que essa visão da estátua sendo destruída, os reinos sendo destruídos, é algo ao longo da história, não é algo da noite para o dia. E que a gente tem que ter esse discernimento, né? Que a igreja ela pode exercer influências em momentos decisivos, em momentos como esse que nós estamos passando, em momentos de pandemia, em momentos decisivos, como aconteceu no passado, nos primeiros séculos, com aquelas primeiras pandemias do primeiro milênio. A igreja era quem cuidava dos doentes. Sim. Então, exercia, né, pela igreja tratar os doentes, glorificava o nome de Cristo, mesmo sabendo que muitos que estavam cuidando iam morrer. Então, nesse sentido, a igreja ela é vitoriosa, ela é poderosa ao longo da história, porque ela tem essa capacidade de entrar em todas as áreas de influência da sociedade. Uhum. Por isso que nós estamos falando desse assunto. Sim, aí volta aquela pergunta original, né? Não é? Volta aquela Sim. questão original, responde aquela questão original. Sim, exatamente. Responde porque não podemos simplesmente tirar um setor da sociedade e dizer, não quero saber desse setor. Não tem. A política, o governo faz parte disso. Não, é inevitável. Então, quando o Gardemar pergunta, a política é suja? Ele diz, é suja. Mas o que cabe à igreja? O que cabe à igreja é ser sal e luz. Limpá-la. Né? Agora, limpá-la, né? Se ela é suja, sim, o dever é limpar. Sim. Ranieri, são 7h54, a gente está batendo um papo aqui com Ranieri Menezes, está falando aí um pouquinho sobre cristianismo, política, a importância, né, do cristão exercer influência em todas as áreas, todas as esferas da sociedade. Agora, uma coisa que é muito comum, Ranieri, e se a gente puder ser breve aqui, por causa do nosso horário também, mas a Bíblia traz um padrão. Você citou o Gary DeMar. O Gary DeMar é do site American Vision, né? Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. E eu acho que o Joel McDonald também escreve nesse site. Ele tem um livro interessante, eu não sei se é ele ou o Gary DeMar, você pode corrigir sem problema. Mas a Bíblia é o padrão. Eu não sei também se foi o Rushdoni, você está mais por dentro provavelmente desse assunto. Mas ele fala assim, a Bíblia é o padrão. Ou seja, ele diz que a Bíblia tem um padrão, que às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro só de, vamos botar entre aspas aqui, religião. A relação entre o homem, entre Deus, beleza. Mas não, ela traz um padrão também para a sociedade. E o que a gente mais vê hoje em dia é um relativismo, né? Não, isso aqui pode, ou isso aqui já passou. É claro, existe uma discussão muito grande quando a gente fala entre lei e evangelho, o que é válido, o que não é válido, mas aqueles que estão familiarizados com a teologia do pacto, né, das alianças, eles conseguem compreender um pouco melhor essa questão, essa inter-relação entre lei e evangelho, mas o público em geral não tem muito contato com isso. Então, o livro é muito interessante que ele fala isso, a Bíblia é o padrão, então ela é o padrão não só de vida, né, individual, mas de sociedade. O que é certo, o que é errado. A gente tem, Ranieri, e a gente podia até entrar, falta tempo para a gente entrar em todos os temas, mas, por exemplo, temas complicados como aborto, certo? E aí, a Bíblia dá um padrão? A sociedade deve se basear num livro, como a Bíblia? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas tudo bem, você crê na Bíblia, eu não creio. Eu não creio na Bíblia, e ok, a gente respeita, claro, a pessoa tem a sua fé, cada um tem a sua fé, mas o cristão, ele deve se curvar ao relativismo moral à sua volta, ou ele deve procurar estabelecer um padrão? O cristão tem a palavra de Deus como uma bússola,
como uma constituição, como um cajado, como uma direção. Então, a palavra de Deus é tudo para o cristão. Se você retirar a palavra de Deus da igreja, é melhor mudar a placa e colocar lá um clube, uma associação qualquer. Mas, a partir do momento que nós temos a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus que traz o entendimento que é revelado sobre o reino, sobre a sua justiça, sobre fé, sobre lei, né? Tudo isso faz parte do conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento da palavra de Deus, ele é dado pelo próprio Deus através da igreja. A igreja tem em mãos a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela diz que a terra é do Senhor, que a soberania é de Cristo. Então, a palavra de Deus vai trazendo para a gente o que a gente chama de cosmovisão, né? Certo. Cosmovisão é como se a gente estivesse colocando um óculos, algo em nossa visão, que a gente pudesse enxergar todas as coisas através da revelação sobre a criação, sobre o que foi a queda, sobre a redenção de Cristo, sobre a consumação, sobre o fim. Então, para tudo nós temos esse entendimento através dessa visão, que a gente chama de cosmovisão. Então, e nisso... Nós estamos míopes? Sim, exatamente. Ou, às vezes, fecha o olho e fica ouvindo coisas que não é para ouvir, né? Distorções da palavra. A palavra de Deus, ela é assemelhada ao que? É uma espada, é assemelhada à luz, né? Semelhança. Ela nos dá direção para tudo, né? Olha, nós temos áreas importantes. A Bíblia trata sobre dinheiro, sobre saúde, sobre conhecimento, sobre nosso tempo, sobre nossa vida, sobre nossas emoções, sobre as áreas de influência, família, igreja, educação, como eu já falei. Então, assim, as profecias, né, promessas de cura, promessas de poder, promessas de esperança. Se a gente perde essa visão, perdeu tudo. Sim, verdade. Perdeu tudo, né? E o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela direciona, né? E a gente não pode perder de vista, já que a gente está falando, voltando para o fio da meada, né? Da política, a gente não pode perder de vista a grande comissão. A grande comissão, em Mateus 28, vai falar exatamente sobre esse poder do Evangelho que age, que tem influência sobre a sociedade, e é um poder crescente, é um poder cada vez maior. Então, aí alguém pode perguntar, mas e os sinais da volta do Senhor, que o mundo estaria numa situação piorando. Piorando. Isso aqui daria um outro programa, né, para a gente poder tratar sobre esses assuntos, para a gente tratar esses assuntos, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que muitas vezes as pessoas, elas pegam um versículo, pegam um capítulo e criam uma doutrina, criam uma mensagem que vai de encontro à maior revelação, que é a revelação de triunfo da igreja, vitória do reino, que Cristo é rei, está no controle da história, que Cristo é rei, está no controle de nossas vidas, que ele tem todo o poder, que ele tem todo o domínio, que a terra é dele. E ele deu essa ordem para que a igreja avance com ousadia, para que ela influencie como sal e luz, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, assim, todas essas promessas e esse poder inerente a essas promessas são promessas que nós não podemos perder de vista. E aí, isso vai de encontro àquela visão mais pessimista, aquela visão que tudo vai de mal a pior, aquela visão entreguista, exatamente, de entregar, de se entregar, ou de fugir, de escapar. E o chamado é para que a gente olhe para o mundo, não que a gente abrace o mundo e coloque o mundo na igreja, mas que a gente possa transformar o mundo, porque a promessa é de redenção, a promessa de restauração. E sabemos que muitos virão, assim como muitos que estão ouvindo, chegaram ao Senhor Jesus Cristo através não de poder humano, não de força humana,
mas através da palavra de Deus, transformando as pessoas. Exatamente, né? Jesus conta algumas parábolas em relação à forma como o reino dele se manifesta no mundo. Ele fala sobre o fermento, ele fala sobre a semente de mostarda, e ele fala, né, que, não lembro a referência, acho que em Lucas, ele cita uma outra parábola em relação a uma forma misteriosa como o reino de Deus cresce, porque ele diz que a pessoa saiu, ela plantou, saiu, e sem perceber, quando ela viu, já tinha crescido. Então, é uma coisa que talvez nós não venhamos a ver, mas as futuras gerações sempre colherão os frutos, né, do Evangelho, sim, transformando a vida das pessoas. Sim. Né? Sim. É algo que começa pelo indivíduo, e de forma particular, de forma silenciosa, de forma quieta, de forma espiritual. Deus vai transformando desde o indivíduo até organizações, até famílias, até sociedades, até igrejas, até organizações políticas, por que não? Sim. Então, quando a gente entende, né, que essa visão, eu espero que muitos tenham captado essa visão, de que o poder pertence ao Senhor e Ele tem um plano para a história, nós temos que ser, Mateus, como que para essas pessoas, amigos proféticos, sim, amigos que vão falar a verdade diante de Deus. A verdade, muitas vezes, é desafiar um político corrupto, desafiar alguém que está agindo de forma errônea. Por exemplo, o profeta que foi levantado para exortar o rei Davi, quando o rei Davi tinha se desviado, o rei Davi estava em pecado. Que era um homem de Deus, Davi. Ele é um homem de Deus. Aí Deus levanta o profeta. Exato. Deus levanta o profeta e diz, e de forma amigável o profeta diz, olha, você está errado, sim, volte, conserte, né? Isso. Falando em outra linguagem, corrija sua rota, volte, né? E aí ele, como servo, ouviu, porque ele, como rei, ele podia dizer, não, eu sou o rei, sim, eu que mando aqui. Quem se levantar contra mim vai para a espada. Então, e Deus vai agindo. A gente tem essa herança, a gente tem a herança do conhecimento bíblico, a gente tem a herança do conhecimento da história da igreja, e a gente está simplesmente transmitindo. E aqui eu queria trazer uma palavra para que tem muita gente que pensa de forma pessimista dentro da situação que o mundo está. Ela entende o mundo como algo muito ruim, sombrio, que é como se tudo fosse contra as coisas boas, contra as coisas de Deus. Que essas pessoas busquem entender que Deus está transformando a sociedade, e muitas vezes essa transformação ela é lenta, a gente tem que ter paciência. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus do conhecimento, e Ele é o Deus da transformação, da redenção. Ele vai transformar, né? A partir de sua casa, a partir de seus familiares, a partir de seus conhecidos, e Deus está trabalhando nisso, né? E com a sua palavra, sempre com a sua palavra. Então, é uma palavra de fé. Amém. Que as pessoas busquem mais o entendimento da vitória do reino e não da derrota, que busquem mais, como você orou hoje, pelo perdão, né? Perdoar as pessoas. Perdoar é um crescimento de fé, é um crescimento de alimentar esperança, alimentar amor, felicidade, poder, alegria no Espírito. Como é que a gente pode ter alegria no Espírito se só com notícia ruim, só com pensamentos negativos? Como é que a gente pode buscar essa alegria no Espírito? É promessa de Deus. Busque, ore, né? Busque milagres, profecias. Cristo prometeu vida em abundância. Que vida em abundância é essa se você não desfruta disso? Será que isso é irreal para você? Deus promete cura, libertação. Deus promete visões, sonhos, maravilhas. É bíblico, não podemos tirar nada dali. Verdade. Não podemos tirar nada, porque está revelado, né? O que devemos buscar é a graça, a misericórdia, a santidade, é buscar esse conhecimento. Então, essa é a palavra, Mateus. Amém. Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí. Bastante, contribuiu bastante. E com certeza, Aniel, eu sei que é um horário um pouco complicado talvez para você, não sei a diferença de fuso horário, mas
as portas estão sempre abertas para o nosso programa Fé em Foco, as portas estão sempre abertas para você. E muito obrigado. Muito tema, muita coisa que poderia ser abordada, realmente pela falta de tempo aqui a gente não consegue abordar, mas a gente tem essa esperança de que Deus vai trabalhando e vai dar outras oportunidades pra gente. Muito obrigado. Espero que eu tenha respondido. Respondeu bastante. E é aquilo que eu sempre falo, né? Aquilo que a gente falha, às vezes na compreensão, o Espírito Santo dá um entendimento, né? Sim, verdade. Tá certo, meu amigo? Muito obrigado, Matheus. Obrigado. E é isso aí. Batemos um papo aí com o Ranieri Menezes, falando com a gente através do WhatsApp. Olha como é que a internet é bom, né? Aproxima, né? Traz essas oportunidades. Ele que é graduado em Design pela UFPE, pós-graduado em Aconselhamento Bíblico, Teologia Filosófica, membro da Igreja Congregacional Monte Sinai, lá em Caruaru, Pernambuco. Ele é colaborador do Ministério Monergismo e Revista Cristã Última Chamada e professor de EBD aí há mais de 20 anos. Trouxe uma palavra, batemos um papo aqui bacana sobre o cristianismo, política, ainda trouxe uma palavra de fé no final aí. Muito obrigado, Ranieri. Um abraço, querido. Deus abençoe.